Every one of you here, thousands times thousands over the tape, heard me stand and say, "Thus saith the Lord." It'll be thus and thus. No começo do século XX, o mundo era bem diferente do que conhecemos hoje. Carros eram uma novidade, eletricidade não chegava em todas as casas e a internet nem sonhava em existir. As pessoas só ficavam por dentro do que rolava através dos jornais locais, que eram a única fonte de informação. Naquela época, os vigaristas viajantes aproveitavam essa falta de comunicação rápida para aplicar golpes. Um desses vigaristas foi Roy Alonzo Davis. Ele viajava pelo sul dos Estados Unidos, de cidade em cidade, e vivia de fraudes como esquemas bancários e curas milagrosas. Davis tinha um truque. Se passava por pregador, enganava a comunidade, coletava doações e depois sumia antes que alguém percebesse o golpe. Com o tempo, a tecnologia melhorou e o acesso à informação ficou muito mais rápido. Isso ajudou a acabar com a era dos vigaristas viajantes, que não conseguiam mais fugir tão facilmente. Depois de cumprir mais uma pena de prisão no Texas, em 1917, Roy Alonzo Davis se envolveu com um grupo que mudaria sua vida e impactaria William Branham e a mensagem. Davis caiu nas graças de William Simmons, o cara que fundou a Ku Klux Klan moderna. Davis virou o número 2 da Klan e ajudou a criar suas regras e rituais. Ele usou sua posição para recrutar membros e ganhar dinheiro com as doações. Mas quando Simmons perdeu o controle da Klan para Hiram Evans, Davis enfrentou uma série de problemas. Foi expulso da comunidade batista, acusado de corrupção e até agressão. Não desanimou e, junto com Simmons, formou uma nova organização supremacista branca chamada Cavaleiros da Espada Flamejante. Eles conseguiram atrair muitos ex-membros da Klan e levantar uma boa grana. Davis também fundou a Igreja Batista Pentecostal de Deus, misturando várias tradições religiosas para recrutar mais gente. Ele se ligou a líderes fundamentalistas e até apoiou a candidatura presidencial de William Upshaw. Com mais problemas legais e a comunidade contra ele, Davis se mudou para Jeffersonville, Indiana, onde encontrou um ótimo terreno para recrutar novos membros, já que Indiana tinha uma grande base de seguidores da Klan, que estava procurando um novo grupo para se juntar. No entanto, Davis enfrentou mais problemas legais e conflitos com a comunidade, o que o levou a se mudar para Louisville. Porém, mais tarde, Davis voltou a Jeffersonville e, em Indiana, com sua alta filiação na Klan, estava em busca de novos grupos para se unir, tornando-se um terreno fértil para Davis recrutar novos membros e expandir sua influência. Então, William Branham nasceu perto de Burkesville, Kentucky, por volta de 1909, mas ele mesmo se confundia com as datas. Às vezes dizia que tinha nascido em 1907, outras vezes em 1908 e frequentemente em 1909. Até os documentos que ele assinava apresentavam datas diferentes. As igrejas da mensagem costumam conectar o nascimento dele com o avivamento da Rua Azusa em 1906, como se fosse um sinal divino de que ele estava destinado a algo grande junto com o surgimento do pentecostalismo. Mas a verdadeira história é bem menos glamurosa. O pai dele, Charles, estava profundamente envolvido com a máfia e trabalhava para um fornecedor de bebidas ilegais em Jeffersonville. A família morava em uma propriedade que era como um verdadeiro palácio de prazer, cheia de apostas e prostitutas, com tudo acontecendo às margens do rio Ohio. Charles e William não tinham um bom relacionamento. William cresceu em meio a abusos e pobreza extrema, enquanto seu pai estava na cadeia por atividades criminosas. William mesmo trabalhou com o pai nas operações ilegais e enfrentou tempos difíceis. Nos anos 1920, a Ku Klux Klan e a Liga Anti-Saloon estavam no auge em Indiana, combatendo a bebida ilegal. A Klan acabou atacando as operações de bebidas, onde o pai de William estava envolvido.
A história que a família Branham contou foi que os ferimentos ocorreram em um acidente de caça, mas muitos suspeitam que a clã realmente atacou a família. William e seus irmãos foram gravemente feridos, e sem dinheiro para cuidar dos médicos, a clã acabou intervindo para ajudar a família. Então, a clã foi quem deu uma mão para Branham e sua família nesse momento difícil. Foi aí que William começou a ser ajudado e apoiado, e essa intervenção teve um grande impacto na sua vida. I remember Mrs. Roller stood by me out there in the hospital. I'll never forget that woman. No matter whatever happens, I can never forget her. Eu me recordo de que a senhora Holder me assistia ali no hospital. Jamais esquecerei essa mulher. Não importa o que aconteça, jamais poderia esquecê-la. She's just a young woman, and her husband was superintendent down here at the car works. Ela era apenas uma jovem mulher, então seu marido era o superintendente aqui embaixo na fábrica de carro. And I remember she standing by me, her and Mrs. Stewart. Eu me lembro dela me assistindo, ela e a senhora Stewart. And they was the one actually that paid my hospital bill. E elas foram as que, na verdade, pagaram a minha conta do hospital. We didn't even have food to eat in the house, so how could we pay a hospital bill of hundreds of dollars? Nós nem mesmo tínhamos comida para comer em casa. Então, como poderíamos pagar uma conta de hospital centenas de dólares? But she, through her church society and the Ku Klux Klan, paid the hospital bill for me. Masons. Porém, ela, por através da sociedade de sua igreja e da Ku Klux Klan, pagou a conta do hospital para mim. Maçom. I can never forget it. No matter what they do or what, there's something that stays with me. See, what they did for me. Jamais posso esquecê-los. Vê? Não importa o que eles façam, ou o que eu ainda... Há algo, e isso permanece comigo, veja, o que eles fizeram por mim. And they paid the bill to Dr. Reeder. E eles pagaram a conta ao Dr. Reeder. He's still living, lives here in Port Fulton, can tell you the story. Ele ainda está vivo, vive aqui em Port Fulton, poderá lhes contar a história. A clã pode ter aparecido ao jovem Branham como se fossem heróis que vieram resgatá-lo da vida de pobreza que ele foi forçado a suportar por causa de seu pai abusivo e criminoso. Então, 2 anos depois de William Branham ter começado a se envolver com a clã, um grande escândalo começou a se desenrolar em Indiana. Em 1925, Daisy Stephenson, um dos líderes da clã, foi acusado de estuprar e agredir brutalmente uma mulher em Indianápolis. A situação foi tão horrível que os jornais chegaram a dizer que parecia que ela tinha sido mastigada por um canibal. Ela acabou morrendo devido aos ferimentos, e isso levou a uma enorme crise na clã. Stephenson tentou usar seu poder para silenciar as acusações, mas a situação só piorou em 1927. Quando o governador de Indiana, que era apoiado pela clã, se recusou a perdoar Stephenson, ele ameaçou expor os nomes dos membros da clã. E foi exatamente isso que ele fez. Divulgou uma lista de membros e os jornais começaram a publicar tudo, expondo o esquema de suborno e chantagem da clã. Com o escândalo na mídia, muitos membros da clã em Indiana começaram a fugir ou se esconder. E adivinha? William Branham também deixou o estado na mesma época. Na época, ele disse que estava indo para o Kansas, mas depois alegou que estava indo para o Arizona para trabalhar em um rancho. Não há evidências claras para apoiar nenhuma das histórias. Então, pode ser que ele tenha ido para algum lugar entre os dois. Então, surgiram algumas sugestões de que William Branham pode ter frequentado uma escola ou seminário durante esse período. Peter Deiser e outros notaram que há fotos antigas de Branham, meio que estilo anuário, onde ele aparece vestido com um uniforme escolar. E havia uma escola bem perto do lugar onde ele dizia ter morado na época. Isso pode parecer um pouco fora do esperado, especialmente porque Branham cultivou uma imagem de caipira do Kentucky nos anos seguintes. Além disso, algumas histórias contadas por Branham nos últimos anos colocam ele ao lado de Roy Davis em eventos de avivamento
em 1928 e 1929. Se isso for verdade, é um problema para a versão oficial da sua história, que diz que ele só começou a pregar como ministro em 1933. Então, o que Branham estava fazendo entre 1925 e 1929? A verdade ainda é um mistério, e pode ser que a versão oficial não conte toda a história. Será que sua saída de Indiana estava ligada à saída dos membros da clã? Com o aprofundamento das investigações sobre a vida de Branham, é possível que surjam provas mais concretas para esclarecer esses anos. Até agora, ninguém conseguiu encontrar evidências claras que resolvam essa questão. Sabemos que ele estava de volta a Indiana em meados de 1929, no mais tardar. Enquanto Branham parece ter deixado sua família e o trabalho com a máfia para trás, o resto da família não fez o mesmo. O irmão mais novo de Branham, Edward, foi acusado de assassinato em 1929, depois de um incidente de sequestro de carro. Depois de ser libertado sob fiança, Edward morreu repentinamente de uma doença antes do julgamento. A situação estranha em torno da morte de Edward levanta suspeitas de que pode haver mais nessa história. Branham mencionou em seus sermões que seu pai estava envolvido em alguns crimes menores e falou sobre a morte de seu irmão, mas nunca mencionou que seu pai estava ligado ao crime organizado ou que seu irmão foi acusado de assassinato. Também não contou que ele cresceu em um lugar que era quase como uma miniatura de Las Vegas. É fácil entender por que ele decidiu não compartilhar esses detalhes. O que sabemos é que William Branham voltou a Jeffersonville para o funeral de Edward em junho de 1929, conforme registrado em artigos de jornal. Nos anos seguintes, Branham passou a dizer que o funeral foi um momento decisivo para sua conversão ao cristianismo. Ele contou que teve uma experiência mística logo após o funeral, quando orava no quintal de casa e viu uma luz misteriosa que o levou a uma igreja próxima. Aquela igreja, que na época era liderada pelo renomado Rev. Roy E. Davis, acabaria se tornando a sede da Igreja Batista Pentecostal de Deus. Vale lembrar que Branham deu várias versões conflitantes sobre sua conversão pentecostal e realmente não sabemos qual delas, se alguma, é a verdadeira. É curioso pensar que Deus teria guiado o jovem William Branham para uma igreja que estava a centenas de quilômetros de sua casa e ainda por cima, envolvida em tanta corrupção e depravação. Mas de fato, parece que foi exatamente isso que aconteceu. Naquela época, Roy Davis estava no meio de um esquema de caridade fraudulento, enganando as boas pessoas de Louisville. As histórias de Branham sobre sua conexão com a igreja de Roy Davis são um tanto confusas e contraditórias. Em algumas versões que Branham contou, ele mencionou que já conhecia Roy Davis e havia trabalhado com ele antes de sua famosa conversão em 1929. É difícil distinguir o que é verdade e o que é ficção. Há indícios de que Branham pode ter conhecido Roy Davis já em 1926, que Davis pode ter sido um velho amigo da família de seus pais, e até que Davis pode ter tido algo a ver com a saída de Branham de Indiana em 1927. O que sabemos com certeza é que a participação de Branham na igreja de Davis pode ser confirmada por fontes de terceiros a partir de 1929. Roy Davis costumava publicar artigos de jornal sobre os eventos da igreja, e William Branham começou a se destacar no movimento de Davis. Os jornais da época o mencionavam como presbítero, ministro e líder de adoração na sede denominacional da Igreja Batista Pentecostal de Deus. Para nós, em A Mensagem, ele seria descrito como pastor assistente. Em 1930, quando Davis se mudou para Jeffersonville, William Branham seguiu em frente, continuando a servir em uma posição de importância crescente.
Pode-se especular que a decisão de Davis de se mudar para Jeffersonville pode ter sido relacionada ao seu relacionamento com William Branham. Depois de se mudar para Jeffersonville, Roy Davis logo voltou aos seus golpes. Em outubro de 1930, os escândalos em torno de Roy Davis chegaram a um novo extremo. Durante o meio de um culto na igreja, a polícia chegou para prender Roy Davis fora da plataforma e levá-lo para a cadeia. Desta vez, sua prisão foi por uma violação de uma lei federal chamada Lei Mann. Davis estava transportando meninas menores de idade através das linhas estaduais para sexo, e ele mesmo estava envolvido em sexo com menores. Ele foi levado por agentes federais para Louisville para ser julgado em um tribunal federal. E sim, William Branham estava presente no momento de prisão de Roy Davis, pois artigos de jornais da mesma época relataram William Branham como presbítero ministrador na igreja. Branham estaria sentado na plataforma com Davis no momento de sua prisão. Até mesmo as próprias biografias oficiais de Branham o colocam como ministro na igreja de Davis no período da prisão. No próximo episódio da série, iremos entrar mais a fundo na história de William Branham e como seu ministério se iniciou. Lembrando que a história contada aqui tem base em documentos como artigos de jornais e as próprias pregações de William Branham. Portanto, não é uma história inventada sem nenhuma base fundamentada. Espero você no próximo episódio.